Obrigado. Pode sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Eu vou orar depois para que agora você abra o seu coração, né, para ouvir. Eu creio que Deus fala, independente da palavra que for aqui, por nós estarmos aqui em nome de Jesus, por causa do Espírito Santo que está em nós e habita em nós, você ouve a palavra e, independente da palavra, você é tocado pelo Espírito Santo em algo na sua vida. Então, eu creio assim. Então, eu queria que você abrisse comigo 1, versículo 19 e 20. Isso é como se fosse uma introdução, né? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreva, pois, as coisas que você ouviu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em sua mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Só até aqui. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado por tudo que Tu vais fazer nesta noite. Nos ajuda, que nós possamos abrir os nossos corações e ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, de uma forma, Pai, a ter um coração preparado, Senhor, e que ela seja, Senhor, semeada e que ela frutifique em nossos corações. Seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aumenta só um pouquinho para mim o volume. Então, nós vimos aqui, e como eu falei, né, é uma continuação da pregação de manhã. Assista de manhã, como eu falei para as pessoas que vieram de manhã assistirem à noite, né? Nós vemos aqui que Jesus fala de coisas para a época e as que acontecerão. Nós cremos, e algumas pessoas acreditam diferente, nós cremos que o que está contido aqui é para a igreja em todos os tempos. Não só para a igreja que nós vamos ler aqui daquela época, mas também para nós. Então, as coisas presentes, né, e as que estão por vir, então nós cremos que é para nós também. Pela manhã nós vimos as 4 primeiras igrejas, nós vamos ver agora as 4 últimas igrejas. Então, eu vou pedir para você abrir Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E aí nós vamos ver, e essa primeira eu vou ler todo para você entender. Essas cartas normalmente têm 4 partes. A primeira é uma apresentação de Jesus. Ele se apresenta de alguma forma um pouco diferente em cada uma delas. E 18 diz assim, Apocalipse 2:18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são... Aí ele se apresenta como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então ele dá, né, a introdução se apresentando. Versículo 19, em geral ele faz um elogio. Agora ele vai elogiar a igreja de Tiatira. Nem todas têm elogio, mas nesse caso o elogio é: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, aí é o elogio. Aí no versículo 20, é a parte que eu quero que você preste atenção. Antes de nós lermos, olha para mim aqui. É direcionado à igreja. Quem é a igreja? Graças a Deus você sabe disso. A igreja somos nós. Então, quando nós vamos ler aqui, você tem que entender que é para a igreja em geral e para nós em particular. É para a nossa vida também. Não que você esteja, né, caindo num desses erros, mas é para que você previna e não caia num desses erros. Então, o que nós vamos ler aqui e aí você tem que contar que o Espírito Santo vai te indicar aquilo que você precisa mudar, né? Então, o que nós vamos ler aqui não é só para a igreja estrutura, não é para a igreja povo, é para a igreja nós e a igreja em todos os tempos, amém? Então, versículo 20 diz assim: no entanto, aí vem a parte
Perdão, eu esqueci de falar uma coisa. Olha para mim de novo. Nosso objetivo com essa mensagem porque de manhã eu expliquei mais na parte introdutória, eu vou explicar isso para você. A visão de Jesus para a igreja. Ok? Então, o que quer dizer isso? Através daquilo que nós vamos ler aqui, Jesus tem uma expectativa para a igreja. Através daquilo que ele diz, vocês estão fazendo isso errado, nós lemos, nós interpretamos o que nós temos que fazer, que nós temos que acertar e fazer o certo, tá? Então aqui, nessa hora que ele vai e faz uma crítica a todas essas igrejas, nós podemos entender a expectativa de Jesus para nós. Então, não faça isso. Então o que ele quer? Que a gente faça o contrário. Então a visão de Jesus para a igreja é a expectativa, a expectativa de Jesus para a igreja dele. Amém? Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aí ele fala sobre o caso específico de Jezabel. Não é o nosso caso, não é isso que a gente quer aprender nesta noite. Nós queremos ouvir do Senhor. Eu creio que você veio aqui por causa disso, para ouvir do Senhor, Então, nessa hora vem a parte que nos ensina essa visão ou expectativa de Jesus. E aí, nessa hora, nós lemos, de 20 a 25, e nós vamos aprender a advertência que Jesus faz. Então, em versículo 21, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Existe um pessoal dentro da igreja de Tiatira que busca as coisas erradas, que busca fazer coisas sexuais, e diz aqui o texto que eles dizem que são coisas secretas de Satanás, ou seja, eles estão sendo desviados por uma profetisa dentro da igreja. E aí, o que Jesus quer, qual a expectativa de Jesus apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. E aí, nessa hora, o que nós entendemos primeiro, a igreja não pode abrigar o pecado no meio dela. Não pode abrigar o pecado. Jesus espera que a igreja não abrigue o pecado em seu meio. Então, se existe o pecado, ele tem que ser repreendido. Então, não pode haver uma condução dentro da igreja para o pecado, seja ele qual for. De manhã a gente viu que uma das igrejas tinha doutrinas falsas. Dentro da igreja o pecado, pelo que nós lemos aqui, é como se fosse isso, uma doutrina falsa, só que de uma forma um pouco diferente, uma coisa mais pessoal. Então uma pessoa estava induzindo pessoas ao erro, e eu vou dizer para você uma coisa absurda, completamente absurda. Uma vez eu soube que tinha um pastor, que ele ungia genitálias, masculinas e femininas. Isso é um absurdo. Um pastor conhecido, estava fazendo isso. Isto não chega a ser uma doutrina, mas é um pecado. Isso não pode ser admitido. Então, o que nós, como igreja, temos que fazer? Verificar e parar esse tipo de coisa.
Então, dentro da igreja não pode haver isso, né? Isso não chega a ser uma doutrina. Ele não fez a doutrina de unção das genitálias, que eu saiba não. Mas ele orava e dizia que isso ia fazer isso ou aquele efeito. Meu Deus, não dá para aceitar uma coisa dessa, né? Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E isso aconteceu, isso é recente, tem 5, 6 anos atrás. Né? Não, um pouquinho mais. Né? Tem um pouquinho mais. Eu estava ainda, né, na Lagoa, então tem uns 10 anos, 11 anos. Mas, talvez ele tenha até continuado fazendo isso. Né? Então, essa pessoa, ela não poderia ser admitida. Imagina que alguém fizesse isso aqui. Eu sabendo, eu não posso permitir que isso aconteça. Entenderam como é que é? E é diferente de uma doutrina, porque de manhã eu falei, por exemplo, da doutrina do triunfalismo, né? E que é diferente. A igreja é triunfante. Quem triunfa? Você sabe o que quer dizer triunfo? Conseguiu o que quer no final. Isso é o triunfo. Nós somos triunfantes porque Jesus morreu e nós vamos para o céu. No final, nós somos, e agora já somos, triunfantes. Mas não triunfalista. O triunfalista é aquele que diz que não adoece, não perde o emprego, tudo dá certo para isso. Isso é mentira, não é isso que nós lemos na palavra. Então, isso é uma doutrina. Vocês entenderam a diferença? O pecado é diferente, é algo menor, mas tão danoso quanto o outro. Normalmente as doutrinas são seguidas, né? São expostas, explanadas pelos pastores, normalmente. Ou para alguém na igreja que conduz algum grupo. Então as doutrinas são assim, tá? O pecado é algo menor e mais particular. E a gente tem que tirar o pecado de dentro da igreja. É isso que nós entendemos aqui. Aqui ele fala, vocês toleram Jezabel, que ensina e desvia os filhos de Deus. Então eles estavam permitindo, eles estavam tolerando. Isso não pode acontecer. E Paulo, né, em 1 Coríntios, diz que nós não devemos nos enganar. Abra 1 Coríntios comigo, capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Acharam? 1 Coríntios 6, 9 diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Amém? Isso é uma boa lista de pecados para a gente perceber que está errado. Qualquer um pecador, olha todo mundo para mim aqui, qualquer pecador tem que ser recebido nessa casa, na casa de Deus, porque a casa não é nossa, é de Deus, tem que ser recebido, tem que ter a chance de entender aquilo que ele está fazendo errado, e tem que ter a chance de se arrepender e mudar de rumo. Isso é uma coisa. Diferente estando aqui, alguém, seja uma pessoa que já tem esse problema, ou anteriormente ou não, começar a difundir o pecado. É muito diferente, tá? Nós temos que amar o pecador e odiar o pecado. Isso é uma máxima. Eu conheço pessoas, né, que têm problemas, alguns tantos problemas, né? Alguns dessa lista aqui, e eu tenho que amar a pessoa, mas eu não tenho que amar o pecado da pessoa, tá? Então eu todas as vezes tenho que falar para a pessoa, e creiam, eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Eu sei que a pessoa está, né, fazendo alguma coisa errada, eu tenho oportunidade, eu falo novamente para ela, atenção, você está pecando. E então o pecado ele tem que ser tirado, ele não pode ser tolerado. Por isso é que nós temos que falar. E existe também uma diferença. Eu sou pecador, não tenham dúvida disso. Eu tenho diversos pecados. Eu sou por vezes, né? E você não vai me ver isso de uma forma genérica, né? Eu não quero também passar uma imagem de santo. Eu não sou. Mas
De forma genérica, eu não tenho, nenhum pecado, de forma genérica. Mas eu peco quando eu fico numa situação, por exemplo, com alguém e vem o orgulho. O mais fácil é meus filhos, minha esposa, o orgulho, ou o egoísmo, ou qualquer uma coisa dessa, é pecado. Mas não há a minha intenção de ser constante naquilo. E é isso que nós temos que entender. O pecado constante, ele não pode ser tolerado. A incidência de um mesmo pecado, isso não pode ser tolerado. Nós precisamos ser alertados, nós precisamos mudar, precisamos ser transformados. Amém? Amém. Você entendeu? As diferenças, amar o pecador, mas odiar o pecado que ele tem. E buscar que ele se arrependa, como está aqui no texto, que Deus diz que buscou Jezabel, mas ela não quis ouvir. Então, Jesus, ele está olhando para a sua igreja. João, ele pegou e mandou cópias dessas cartas, das 7 cartas, para todas as igrejas. Porque ele entendeu que era uma mensagem de Deus para todo mundo. E não se engane. Essas coisas que nós temos, na nossa igreja, na igreja de hoje, nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar. Hoje existem os mesmos pecados que são descritos nessas 7 cartas às igrejas. Então, é para todas as igrejas, em todos os tempos, essa visão de Jesus e aquilo que ele quer que seja transformado. Muitas pessoas falam, que essas cartas são, e as igrejas representam 7 períodos da igreja em tempo, tá? Então, é muito engraçado isso, porque elas tentam se localizar de forma, eu não quero ser Laodiceia, que é a última. Não, Laodiceia não. E vocês vão ver por quê. Eu quero ser Filadélfia, Então, várias igrejas, principalmente as que se renovaram, tem um nome Filadélfia depois. É muito bom ter o nome Filadélfia. Só que tem que viver, como aquela igreja vivia. Não adianta ter só o nome. Nós vamos ver isso hoje. Mas é interessante porque as pessoas dizem assim, não, isso não é para mim não. Isso aí é a igreja do passado. A primeira igreja foi o primeiro período da igreja. No livro de Atos não tem nada a ver isso. É sempre para nós. A mensagem da palavra de Deus é sempre para nós. Pode estar indo, sendo algo pessoal para Ruth, por exemplo. Livro de Ruth. Pode ser Deus falando para Ruth. Ruth recebendo, ou a história dela, Aquilo será algo para nós também. Amém? Você entendeu? Com a igreja de Tiatira, o que Jesus mostra é que ele não admite o pecado no meio da igreja. Amém? É isso que nós temos que também entender. Na nossa vida, Deus não admite o pecado. Você não pode se manter pecando. O admissível é que você lute contra o pecado e, por vezes, caia. Manter-se no pecado não é admissível por Deus, nem no seio da igreja, nem no seio da sua vida. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 4, fala da igreja de Sardes. Apocalipse 3, 1 a 4, eu vou ler aqui para você. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Isso ele está falando da segunda vinda. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
Perceba que essa igreja, ela não tem elogio, ela não tem a segunda parte. Tem a apresentação de Jesus, e Jesus já começa batendo na cabeça, né? Ela já começa sendo admoestada, começa mostrando aquilo que Jesus espera da igreja, que ela não seja aparente. Olha o que ele fala aqui, ó. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aparência, né? Então essa igreja, ela era na aparência uma boa igreja. Nós não podemos ter a nossa vida aparentemente debaixo das mãos de Deus. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que estar de fato debaixo da vontade de Deus. Nós não podemos ser aparentes, não podemos ser. E aí ele fala que quem for aparente, não ficar atento e não se arrepender, quando ele chegar, já era. Não tem volta. Então nós não podemos ser aparentes. Então eu não quero ter fama de estar vivo, né? E aí de manhã eu dei esse exemplo, porque é um exemplo de uma pessoa conhecida minha, que a pessoa falou, descobriram um pastor. Todo mundo adorava a pregação dele e tal, não sei o que, maravilhoso, exaltava, e aí ele caiu em adultério, foi descoberto, e aí depois descobriram, né? Porque alguém foi fuçar, essas pessoas não são fáceis, né? Porque eles devem ter pensado, como é que ele podia, em adultério, porque ele já estava em adultério, fazer pregações tão boas? Aí foram fuçar e descobriram os textos que ele falava, né? Que ele pregava na internet. Então era algo simulado. Ele estava pegando uma coisa, né? A unção, como se ele estivesse pegando emprestado a unção do outro, né? Não existe isso. A pessoa não pode ser aparente, ela tem que ser verdadeira. E nesse caso, ela estava sendo aparente, ela não estava. Todos achavam que ele estava vivo, mas espiritualmente ele estava morto. Porque adultério é um dos pecados que você não tem chance. Porque não é algo que você caiu, né? E, por exemplo, o seu cônjuge perdoa você. É algo que você mantém. Se você mantém, você está indo para o inferno. Essa é a diferença do pecado, né? Quando ele é constante e quando você peca por vezes, tá? Deixa o Pedro lá, que daqui a pouco ele se ajeita. Olha para mim aqui. Não se preocupe. Então olha para cá, ó. Não olha para ele, senão vai dar força para ele. Olha para mim. Senão ele vai fazer mais. Então, onde eu estava nós não podemos ter aparência de ser bons. Eu sugiro tentar levar ele lá em Annelise. Tenta levar ele para lá. Tem gente lá. Então, você não pode ter aparência de ser bom, aparência de ser evangélico, ser crente, crer no Senhor e ser salvo. Não pode ter isso. Você não pode ser assim. Você tem que ser de fato. Não pode ter aparência de estar vivo e estar morto. Quantas pessoas tentam manter a aparência, né? Você já ouviu esse termo, né? Manter a aparência. Isso diante de Deus, isso é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa. Você não pode ter aparência de vivo, você tem que ser vivo. Então, eu não quero ser visto por Deus, né, como sendo aparentemente bom. Eu quero ser visto por Deus como estando vivo. E as minhas obras como sendo obras vivas, né? E aqui ele fala, não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Será que as nossas obras, será que e obras é o que você vive? Será que aquilo que você vive diante de Deus está sendo visto como algo vivo ou algo morto que te leva para a morte, né? A morte eterna. Então, a igreja e a nossa vida não pode ser um estereótipo. Olha, eu digo para vocês, existem muitos pastores que eles não permitem uma aproximação. Ninguém conhece a sua casa, ninguém... Por quê? Porque ele tem um estereótipo e ele tem que manter aquele estereótipo. Isso é ruim. Eu sou humano, eu erro. Eu sempre digo aqui, quem mais conhece meus erros são 4 pessoas, meus 2 filhos, minha esposa
Aliás, tem mais 2, né? Porque também tem a Arlete. E tem 2 funcionários da igreja. Esses são os que mais conhecem meus erros. Porque eles convivem no dia a dia. Eles veem, né, as minhas reações. Eu não consigo fingir o tempo todo para eles. Existe um ditado que diz, você consegue fingir... Quem conhece esse ditado? Você consegue fingir pouco tempo para muitas pessoas. Quem conhece? Ninguém conhece? Então ouça esse que é bom, hein? Você consegue fingir, enganar ou fingir pouco tempo para muitas pessoas. Você consegue fingir ou enganar muito para poucas pessoas, mas você nunca consegue enganar todo o tempo todas as pessoas. Então, você consegue se virar e enganar pessoas, tá? Mas nós temos que ser verdadeiros. Você precisa ser verdadeiro, porque é Deus que está olhando. Quem vai julgar é Deus. O que me interessa é ter um estereótipo de perfeito aqui. Aí eu chego lá, aí Jesus diz assim, aparta, você não é meu. Aí não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. O que adianta isso? Eu tenho uma igreja maravilhosa, não sei o quê, e minha vida vai para o inferno. Eu vou para o inferno. Não adianta de nada. Aparência não adianta de nada. Não adianta viver de estereótipo, não adianta viver de fama. Ter um nome bonito, né? Como eu falei, igreja não sei o que, Filadélfia. Ótimo, nome muito bom. Igreja não sei o que, pentecostal. E dentro está podre. O que adianta isso? Não adianta de nada. Não sei o que dos milagres. Não adianta de nada. Fortaleça a palavra, fortaleça o que resta, né? E que estava para morrer. Você está se sentindo morrendo? O que você ainda tem? Você ainda ora? Fortaleça isso. Você ainda louva a Deus? Você adora a Deus? Fortaleça isso. Você lê a palavra? Fortaleça isso. E se fortaleça. É a palavra para quem tem, né, está nessa situação só de estereótipo. A igreja, essa é a mensagem de Jesus, o que ele espera da igreja, né? A igreja não pode ser aparente. As nossas vidas não podem viver de aparência. Amém? Amém? Estou vendo se você está acordado ainda. A próxima é a igreja que todos querem ser. Por que todos querem ser a igreja de Filadélfia? Porque não tem crítica, só tem elogio. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo, nós vamos ler o 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Isso não é visto como algo que seja uma crítica, tá? Ou seja, a igreja era pequena. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então essa igreja, ela é elogiada. Todo mundo quer ser Filadélfia. Então naquele período de tempo, ninguém quer ser Laodiceia. Opa, não, eu sou Filadélfia. Não existe isso, gente. Isso é para todos os tempos, né? E aí, Jesus faz uma recomendação no versículo 11. Olha o que ele fala: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, lá a anterior é: fortifica o que você tem. Aqui é: retenha o que você tem, conserve o que você tem. A palavra de Deus saudável na sua vida, a oração saudável, seu relacionamento, você tem que reter o que é bom, a pregação correta do evangelho. Aí eu estou falando para a igreja, né? Mas agora trazendo, né, para a sua vida, você tentar fazer o que Deus manda o tempo todo, retenha isso, mantenha isso, né? Diz que era uma igreja que fazia o que Deus queria, né? Jesus, ele quer que conservemos o que tem, o que nós temos de melhor. Não apagar, não desistir, não se corromper. Então, o perigo da igreja de Filadélfia, né, é se transformar na igreja de Laodiceia.
Por quê? E eu falo, você não sabe, só a pessoa sabe, eu falei para uma pessoa isso hoje. Quando você está precisando, quando alguma coisa está errada, você vem à igreja. Quando você está bem, aí você não vem. Então, não pode ser assim. Então, a Filadélfia tem o perigo de se tornar a Laodiceia porque ela está bem, obrigado. Então, na nossa vida, nós temos que ficar atentos. Estamos bem? Ótimo. Cuide para que não... Quem está em pé, cuide para que não caia. Isso vem de encontro com exatamente com isso. A igreja de Filadélfia estava bem, obrigado. Então, mantenha-se assim. Conserve-se assim. Você está bem? Conserve-se assim. Não vacila. Não arrisca. Então, essa é a mensagem, né, de Jesus para os que estão bem. Conserve-se assim, para que você não caia. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler de 15 a 19. Agora a igreja que ninguém quer ser. Conheço as suas obras, Laodiceia, né? Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, aí uma observação aqui, né? Há tempos atrás, o fundador da nossa igreja dizia que Deus nessa hora estava sentindo borboletas no estômago, né? Sabe, vontade de botar para fora. Versículo 17, você diz, olha só, abastado, estou rico, né? Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Existe uma outra igreja que fala assim, você é pobre e você é rica. Ela era pobre, né? Ela era pobre em bens e rica em Jesus. Essa aqui ele está dizendo o contrário. Ela era rica, tá? Mas você é miserável, digno de compaixão. Versículo todo 17 ainda. Pobre, cego e está nu. Versículo 18. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isso porque eles não estavam enxergando a realidade, eles estavam se iludindo, né? 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Não és frio nem quente. O morno espiritual, presta atenção no que eu vou dizer aqui, né? O morno espiritual não é, essa frase foi do pastor Valmir, essa pregação eu me inspirei no pastor Valmir, um pastor que eu conheço desde os meus 15 anos, tá? Lá vão 37, faz as contas aí, eu tenho 52, 15, 37, não é isso? Então eu conheço há 37 anos. E ele pregou para os pastores e eu me inspirei, não copiei, não repeti, mas muita coisa, inclusive essa frase, né? Ele falou e eu achei muito interessante. O morno espiritual não é o que era frio e foi esquentando. O morno espiritual era o que era quente e esfriou. Vocês entendem a diferença? Você não passa do frio para o morno, você passa do frio para o quente. Se você está frio, pede a Deus e você vai ser aquecido, você vai se tornar quente. Mas o morno é aquele que tinha algo e perdeu. É aquele que era, né, diante de Deus um adorador e hoje não é. Aquele que dedicava a sua vida e hoje não está fazendo, nem busca Deus, né? Aí eu não vou nem entrar nesse mérito, eu busco a minha casa. Jesus mandou a gente congregar. Paulo fala, não seja como aqueles que não congregam. Então é uma série de coisas que nós nos enganamos. Então o morno, né? Ele não é o frio que aqueceu, ele é o quente que ficou mais frio, que esfriou, tá? Então, nós temos de nos conservar espirituais. E aí está o perigo de muitos, né?
que se sentem bem, né? Que se sentem abastados. E aqui ele usou, nesse caso abastados aqui, era riqueza mesmo, né? Tanto que ele diz que eles eram abastados, mas eles eram pobres espiritualmente, né? Então eles se sentem bem, até abastados espiritualmente, né? Se sentem espirituais, grandes, fortes, é um perigo. Paulo fala sobre nós não termos um conceito sobre nós maior do que nós deveríamos. O que é isso? Porque se eu me acho algo, isso já mostra que eu estou em queda. Ao contrário, se eu percebo que apesar de ser especial para Deus, e nós somos especiais para Deus, mas no nosso próprio conceito, eu tenho que pensar, eu não cheguei ainda onde Deus quer. Eu ainda não faço o que Deus quer. E se nós temos esse conceito correto, a visão correta sobre a nossa própria vida, a maioria desses problemas que nós vimos aqui, nós vimos de manhã, não irá acontecer com você. Se nós tivermos a visão correta, ao invés de nos acharmos bem, fortes, atentos, não, pode deixar, estou atento. Às vezes eu falo com uma pessoa, olha, para pensar, isso está errado. A pessoa, não, pode deixar, eu já analisei, já vi na Bíblia. Eu vou falar o quê? Eu fico quieto e vejo, né, o que vai acontecendo com a vida da pessoa. Eu espero que um dia a pessoa mude, que um dia dê um estalo, né, e a pessoa mude. Eu só posso fazer isso, né? Então, sabe, Paulo fala sobre nós termos um conceito maior, porque isso é perigoso de nós nos acharmos alguma coisa, né? Paulo ainda fala de duas coisas, né? Isso eu também peguei da pregação, né, do pastor Valmir, e eu achei interessante o modo como ele expôs. Paulo faz duas comparações sobre o homem, né? O homem natural é o homem que não conhece a Deus, tá? Ponto. O homem natural, o homem espiritual. Mas dentro do homem espiritual existem duas coisas: o homem carnal e o homem espiritual. Então, o homem espiritual já conhece a Deus. O natural não. E os que conhecem a Deus, se deixarem, a carne vai vencer o espírito. Na luta entre a carne e o espírito, vai vencer a carne, se o homem for carnal. Se ele for espiritual, vai ser o contrário. Então, nós temos que entender isso. Nós estamos recebendo do Senhor a palavra, a mensagem, para homens que têm lutas espirituais pela frente, homens e mulheres, né, que têm lutas espirituais pela frente, e nós precisamos vencer essas lutas. Então, Paulo diz assim, cuidado para você não se tornar carnal. Nós temos que conservar o nosso calor. O que essa igreja recebe do Senhor é isso, ela precisa, e nós precisamos, conservar o nosso calor. Mas para conservar o calor eu tenho que entender que eu posso estar esfriando, porque o que me esquenta é a busca de Deus. O que me esquenta não é parecer alguma coisa, como na igreja anterior. O que me esquenta é ser realidade, buscar em espírito e em verdade, não fazer um show. Deus está vendo, sabe que é um show. As pessoas podem até ser enganadas, né? Mas Deus não vai ser enganado. Então, o Espírito, né, ele tem que trabalhar a nossa vida e tem que moldar a nossa vida. Carnal é aquele, né, que se intitula crente e se deixa guiar pelos desejos e pelos pecados, que se deixa levar por isso. Então, nós precisamos entender, né? Então, uma frase também do fundador da nossa igreja, né? O homem pode ter cara de santo, pinta de santo. Ele era canadense, né? Não era americano, as pessoas pensam que ele era americano. Ele era canadense, né? Então ele gostava muito desse nome, essa gíria, pinta, né? Então ele falava isso com uma voz estranha, você imagina ele falando português, né? Então, cara de santo, pinta de santo, mas não é santo. Esse é o carnal, né? É o que está esfriando. Então, ele tem reputação de santo, mas ninguém sabe o que está por trás da vida dele. E nós precisamos não deixar que nós sejamos assim. A igreja de Laodiceia
morna, né? Ou que tende a ser morna. A nossa vida não pode ser assim. Muita aparência, né? Só marketing, né? E o perigo de cair da fé. Isso é a igreja de Laodiceia. E é isso que nós devemos ter cuidado. É a igreja que nega a fé, na verdade, né? E Jesus está a ponto de vomitar. A igreja tem que conservar, assim como a primeira igreja, Jesus fala que tem que voltar ao seu primeiro amor. Agora é algo similar na última igreja, né? A igreja tem que conservar o seu calor. Amém? Nós precisamos ser assim. Mas apesar de todas as situações expostas aqui em Apocalipse, sobre todas as igrejas, a última parte é uma advertência, na verdade, não só uma advertência, mas é um remédio, é uma chance de mudança. Então, assim como Jesus deu essa chance de mudança para essas igrejas, através dessas cartas, Ele, eu creio, hoje está dando uma chance de mudança para você, que está ouvindo e que eu creio foi trazido aqui pelo motivo que Deus quis. Talvez você estivesse programando uma outra coisa, mas você, graças a Deus, chegou nesse lugar. E graças a Deus você ouviu uma mensagem, e eu creio que se você abriu o seu coração, ela frutificou nele. Se o seu coração estava com a terra preparada para receber, essa mensagem frutificou no seu coração. E a chance de você mudar é hoje, não é amanhã, é hoje. Eu quero ler agora com vocês Apocalipse 2, 26 a 29. Olha o que está escrito. Essas são as partes, né, finais de todas as cartas. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a chance nossa de sermos assim. 3, 5 e 6 é para a segunda igreja. 5 e 6 assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Versículo 13: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora, a pior das igrejas, que é Laodiceia, recebeu, né, a parte final melhor. Isso mostra que em qualquer situação que nós estejamos, as coisas podem ser revertidas. Não importa o pecado que você esteja cometendo, não importa a sua disposição, né? Que eu não estou muito afim, não importa nada, se você for sincero com Deus. Nessa noite, o que nós vamos ver aqui em versículos 20 a 22 de capítulo 3, olha só. Versículo 20 do capítulo 3. Para a igreja de Laodiceia isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Não tem maior honra aqui do que essa. Em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Nós vamos até o 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.
você tem uma chance. Sempre tem. A única coisa que você precisa é se arrepender. A única coisa que você precisa é falar: Deus, haja em mim. Faz em mim. Transforma a minha vida. Eu estou pecando nisso. Se é um pecado, como eu falei, é um pecado constante, você corre o perigo de ir para o inferno. Porque você começa a conjecturar na sua mente e achar que aquilo não é pecado. Porque Satanás quer mais é que você vá para o inferno. Existe uma teoria teoria do caldeirão. Quem está lá no fogo, na água fervendo, puxa todo mundo para ficar com ele também. Ele não vai ter vantagem nenhuma nisso, mas ele está puxando gente para baixo, tá? Então o pecado constante, o pecado que não há arrependimento, esse pecado leva para o inferno. Mas nós sempre temos a chance de interromper até mesmo esse pecado. E essa é uma chance, hoje, seja qual for a sua situação, né? Por outro lado, o outro pecado é você achar que não tem pecado. Se arrependa disso também. E peça para Deus te mostrar. E você vai descobrir muita coisa que você e eu temos que mudar. Amém? Porque todos nós temos que mudar. Então eu vou pedir para você ficar de pé. Fica de pé agora. Vamos todos ficar de pé. Vamos orar. Antes de orar, eu quero que você feche seus olhos e pense na sua situação. Pense naquilo que você ouviu, pense naquilo que eu creio, né? O Espírito Santo botou no seu coração hoje. E você precisa dar um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa dizer: eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu vou pedir então, todos, por favor, de cabeça baixa e olhos fechados. Todos, por favor. Eu quero que você levante a sua mão, se você precisa. Levanta a mão bem alto, numa atitude de mudança. Tem significado? Tem, porque você está se rendendo a Deus nessa hora. Os que já levantaram podem abaixar. Tem mais alguém que deseja levantar? Amém, amém, pode abaixar. Mais alguém deseja? Se o Espírito estiver falando a você, se o Espírito Santo de Deus estiver falando a você, não deixe de levantar a sua mão, porque isso é um ato de fé. Amém, pode abaixar. Mais alguém? Amém, pode abaixar. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, nos purifica, nos santifica, nos traga para o teu rumo, Senhor, nos dá a direção, venha sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós não sejamos encontrados por ti, Senhor, mornos, Senhor. Ô Senhor, que nós não sejamos encontrados, Senhor, em uma situação em que nós estamos achando que estamos bem e não estamos, ó Pai. Que nós possamos entregar tudo nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo agora, Senhor, toque os corações que foram sinceros diante de ti, Senhor. Que em nome de Jesus, que essas pessoas possam sentir a tua presença de uma maneira especial, Senhor. Senhor, toca, Senhor, os corações em nome de Jesus. Que haja, Senhor, entrega, Senhor, de pecados, ó Pai. Haja entrega de vidas, Senhor. Haja, Senhor, ó Pai, confissão, Senhor, daqueles que estão, Senhor, para morrer, ó Pai. Ó Senhor, que eles consigam, Senhor, reforçar tudo que eles têm hoje ainda, ó Pai. E que a sua vida seja renovada, Senhor. Reforça, Senhor, a oração nessas vidas, a leitura da tua palavra, Senhor, a adoração sincera a ti, em nome de Jesus, Senhor. Reforça isso, Pai, e que haja, em nome de Jesus, uma igreja transformada neste lugar, Pai.
Em nome de Jesus, que haja uma igreja transformada, Senhor. Oh, Pai, faça a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, eu senti vontade de cantar uma música. Eu vou pedir para eles projetarem, eu não vou pedir para os músicos virem. É uma música que mostra a situação nossa diante de Deus. As nossas vestes, né? Uma dessas que nós lemos é que serão lavadas. Alvo como a neve. É uma música antiga, muito antiga, mas que ela expressa, né? Como nós devemos querer ficar. Amém? Já achou? Ela começa de uma forma diferente, lógico. Seja bendito o Cordeiro, tá? Então diz assim, quem conhece, canta comigo. Vamos cantar capela mesmo, tá? Para os músicos também poderem cantar. Seja bendito o Cordeiro, que por nós na cruz padeceu. Força mais a sua voz para eu poupar a minha. Seja bendito seu sangue. Vê se não tem uma outra versão. Que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Nós vamos terminar nisso. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode ser assim. Vamos cantar mais uma vez. Alvo mais que a neve, independente do seu pecado. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Repete a última frase. Mais alvo. Mais alvo que a neve. Mais uma vez. Mais alvo que a neve. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Você pode ser alvo como a neve diante de Deus, amém? Remido, trocado, Ele trocou a vida dele pela nossa. Deus aceitou o sacrifício dele, então por isso nós podemos chegar diante dele alvos como a neve, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo. Nos leve em paz aos nossos lares, que a palavra tenha sido, Senhor, ó Pai, semeada e que ela possa frutificar, Senhor. Que haja mudança de vidas, Senhor. Ó Pai, que haja, Senhor, uma nova disposição para te seguir, Senhor.
uma disposição para estarmos santos diante de Ti, Senhor. Que nós não deixemos que o pecado venha e invada a nossa vida e nos torne mornos, Senhor. Pelo contrário, Pai, que nós conservemos o que temos, Senhor, e reforcemos isso, ó Pai.